Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. E eu não sei quantos aqui podem lembrar o tema da mensagem passada de quarta-feira. Alguém pode lembrar o tema da mensagem? Alguém conseguiu gravar o tema da mensagem? Nós vamos permanecer por alguns dias nesse tema. Nós vamos permanecer por algumas semanas nesse mesmo propósito. Então vamos exercitar? Deus... Fala aí, Flaviano. Não. Misturou. Quarta-feira, Valdemar vai lembrar, Valdemar. O que é isso, Valdemar? O que é isso? Você é bom de memória. Amém, amados. Não. Vamos lá. Deus não deixa nossos sonhos morrer. O meu sonho na mão de Deus jamais vai morrer. Quantos creem nisso? Você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus? Você pode olhar para alguém e dizer assim, olha, não esqueça, quarta-feira vai ser esse mesmo tema. Os meus sonhos nas mãos de Deus nunca vão morrer. Amém? Lembra, querido, que nós introduzimos essa mensagem. E eu quero que você esteja atento, que nós introduzimos essa mensagem em 2 Samuel, capítulo 6. E o que retrata 2 Samuel, capítulo 6? O que 2 Samuel traz pela revelação de Deus para nos instruir pela palavra. 2 Samuel capítulo 6, eu não vou ler o texto, mas você conhece porque eu vou estar recapitulando o seu coração a mensagem anterior, para que nós viemos dar sequência, para que viemos dar continuidade. Mas nós vamos aqui então entender
o que retrata, o que exatamente a palavra de Deus nos traz em 2 Samuel capítulo 6, do versos 12, nós aí refletimos até o 19. Querido, nós lembramos que Davi sabia que a arca de Deus era onde fluía o poder, onde Deus se apresentava. Era exatamente isso que o texto estava narrando. Havia o poder na arca. E a arca de Deus agora estava fora do seu local, da sua localidade. Davi tinha consciência do poder da arca que se encontrava, porque Deus ali se manifestava. E Davi tinha consciência porque a arca estava fora do seu ambiente natural. Então, irmãos, presta atenção. Muitas vezes nossa expectativa, nós introduzimos a palavra dessa forma. Muitas vezes as nossas expectativas humanas são frustradas. E nós viemos tratando dessa forma nesse texto, que Davi, ele se frustrou na sua expectativa humana. Mas o que espera, aqueles que esperam no Senhor, alcança as suas promessas. O Senhor, quem espera no Senhor, alcança misericórdia. Davi sofreu uma decepção quando ele tentava trazer para Jerusalém o lugar da arca. Ele foi alcançado, ele sofreu a decepção, porque quando ele estava transportando a arca, um homem chamado Uza, tocou na arca e morreu. Davi, então, por essa morte, por essa situação, ele ficou decepcionado, ele ficou entristecido a ponto de desistir de levar a arca de Deus para o seu lugar. Ele quase desistiu daquele sonho, ele quase desistiu daquele propósito. E eu quero consolidar, eu quero fazer uma ponte, amado, entre eu e você. Quantos sonhos que Deus sonhou para você e que por alguma frustração você desistiu, você esqueceu esse sonho. Foi a frustração de Davi. Davi também, dessa forma, ele quase deixa aquele propósito de lado. Aquilo entristeceu Davi. Por isso ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Ele deixou a arca. Ele quis esquecer aquele sonho. Ele quis, amado, não mais se envolver naquele propósito. Muitas vezes somos roubados, porque acontece que os nossos sonhos não atendem imediatamente as nossas expectativas, as frustrações dos nossos sonhos, nos tira a expectativa da vida. Muitas vezes somos roubados porque o que acontece não atende, querido, a nossa expectativa da nossa vida, e aí nós queremos esquecer os sonhos. Mas eu quero lembrar para você nessa noite, como introdução e como relembrando a mensagem passada, os planos de Deus se cumprem na vida daqueles que esperam no Senhor. O seu sonho nunca será frustrado em Deus. O seu sonho nunca será esquecido em Deus. Querido, de repente houve uma falha, de repente houve uma situação, de repente Deus deixou acontecer algo para que você pudesse ser amadurecido, para que você pudesse ter experiência, para que Deus pudesse falar e você ouvir. Eu fico imaginando que tudo aquilo que ocorreu ali foi exatamente com esse propósito, porque Davi, se ele gostaria, se ele queria, se Davi estava na expectativa de ser o homem segundo o coração de Deus, ele precisava ter experiência com Deus, ele precisava ter maturidade, ele precisava deixar de ser simplesmente o homem de guerra que ele era, o general que ele era, mas agora deixar as experiências naturais para viver as experiências sobrenaturais. Muitas vezes somos roubados, muitas vezes somos tomados de situações
porque as nossas expectativas foram frustradas. Mas pense nos planos de Deus. Pense que Deus ele está sonhando algo além daquilo que você possa entender. Pense que Deus está querendo te dar algo além daquilo que você possa compreender. E nós vimos que depois de 3 meses, Deus começa a restituir o sonho de Davi. Deus começa, amado, fazer a casa onde estava a arca prosperar. Deus começa a mostrar que ele estava ali, naquele lugar. E Davi então entende que Deus não o tinha abandonado, e que Deus estava naquele lugar, e que os propósitos de Deus não poderiam ser interrompidos. Davi vai à casa de Obed-edom, e pega de novo a arca, e leva agora para Jerusalém, para que a arca ficasse no lugar que deveria ficar. Ele decide trazer a arca para Jerusalém. Não importa as dificuldades que você está passando no momento, neste momento, na ocasião, não importa as dificuldades que surgiram na sua vida, quem sabe nesse tempo, e eu poderia dizer hoje, eu quero que você entenda, que as bocas que levaram, quem sabe, você desanimar, quem sabe você desistir, Deus vai tratar, Deus vai restaurar o seu sonho. O tempo de Deus se cumpre na sua vida, quando você deseja, quando você propõe confiar no Senhor. Deus vai fazer o impedimento, irmãos, se cessar. Tem dificuldade na minha vida, tem dor, tem situação, Deus, eu preciso confiar em Deus. E o ponto que nos chamou a atenção então, assim então, concluindo aquela mensagem, o primeiro ponto, o primeiro passo, do qual 6 Deus nos deu nessa mensagem. Lembra que eu disse, 6 Deus nos deu, o 7º será de Deus para a sua vida. Se você acompanhar, se você seguir a direção, se você não desistir, eu vou aqui, através da palavra, manifestar 6 sonhos, 6 passos. O 7º será um recado de Deus, como você vai tomar posse da estratégia, da vitória, dos seus sonhos. O primeiro passo é saber a hora certa de buscar o que deixamos para trás. É saber a hora certa. Davi, ele teve que, amado, parar, pensar, chorar, orar, falar com Deus, buscar uma estratégia. Ele teve que parar. E depois, quando ele parou, ele começou a perceber o agir de Deus. E aí ele percebeu que era o momento certo, era exatamente a hora certa de buscar o que ele tinha deixado para trás. O que ele tinha deixado para trás? A arca, o sonho, a manifestação de Deus, o poder de Deus, para que ele pudesse se concretizar. É um tempo que eu e você precisamos olhar para isso. E Zacarias capítulo 9, amados, esse texto eu gostaria que você relembrasse comigo. Zacarias capítulo 9, versos 12, diz a palavra de Deus: voltai à fortaleza, ó preso da esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Promessa de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor, amado, fala que em tudo seremos retribuídos. Em tudo, retribuído em dobro no Senhor. Em tudo seremos retribuídos. Gente, eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas perderam a oportunidade de ser abençoado, porque deixa o sonho para trás, desiste do sonho, desiste do propósito de Deus, até tem a confiança que realmente foi um sonho de Deus, mas perde a coragem de prosseguir nesse sonho. Pense comigo, primeiro passo é você descobrir e saber a hora certa de buscar o que você deixou para trás. Quem sabe um sonho da infância, um sonho da adolescência, quem sabe um sonho na sua juventude, quem sabe um sonho alguns anos atrás, que você tinha certeza que era de Deus, mas você desistiu, você não deu continuidade, simplesmente porque você se frustrou em uma das situações, em uma das questões. Pare. Nosso Deus não é Deus de confusão, é um Deus que Ele é claro.
Pois bem, eu quero entrar na mensagem de hoje. Isso foi a mensagem de quarta. Davi se frustrou, mas ele teve que voltar atrás. Ele percebeu que a arca não era maldição, a arca era uma aliança do Deus manifestada para os homens, era promessa de Deus. O seu Deus, querido, não é Deus de planos frustrados na sua vida. O seu Deus não é Deus de sonhos frustrados. O que ocorreu não foi porque Deus errou, foi porque Ele quis te ensinar algo, Ele quis te mostrar algo, Ele quis te trazer do natural para o sobrenatural. Quem sabe você está confiando muito no natural e Deus quer você aprendendo o sobrenatural. Agora, querido, vamos aprender hoje. Deus, diga comigo, Deus não deixa os meus sonhos morrer. Eu creio nisso. Então, amado, segundo passo que eu e você precisamos dar. O segundo passo, amado, é não conceber a derrota antes dela acontecer. Tem muita gente morrendo antes da hora. Tem muita gente morrendo, amado, como peru na véspera. Tem muita gente enterrando o sonho antes dele realmente ter acabado. Tem muita gente desistindo da metade do caminho. O segundo passo que Deus está dizendo e que Ele vai transmitir, Ele vai trazer a revelação completa nesse texto, é que Ele ensinou a Davi: não tente perder antes da derrota verdadeira. Não tenta ser um derrotado antes de verdadeiramente ter concluído a sua derrota. Não acredite nessa derrota antes que realmente ela não se concretizou e você teve certeza. Confie nas possibilidades em Deus. Confie, amado, na revirada com Deus, na volta por cima com Deus. E para que eu venha confiar dessa forma, eu preciso ter diálogo com Deus, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso ter aliança com Deus. Não conceba, não venha tomar posse dessa derrota antes dela acontecer. Se aparentemente houve uma derrota na sua vida, Deus vai preparar, querido, uma vitória em cima dessa derrota. Eu creio nisto. Por isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Um texto longo, mas nós vamos ler esse texto. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. A partir do verso 1. Juízes capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos ler com bastante paciência. E vamos entender o que Deus quer nos ensinar nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianistas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os malequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punha-se contra eles em campo, e destruía os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com os seus gados, e tendas vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. Diga comigo: os filhos de Israel chamaram ao Senhor.
E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e das mãos de todo quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Mas não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor, diga comigo, então o anjo do Senhor veio. Eu quero que você pense nisto, querido. Querido, até aqui, aparentemente, a sua vida teve um descaso. Se perdeu o sonho, você foi oprimido, perseguido, roubaram aquilo que você achava que tinha consciência que Deus tinha te dado. Até aqui veio muitas decepções, e os filhos continuam clamando, os filhos de Israel continuam clamando. E aí, irmãos, versículo 11 está relatado. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Abiezritas. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: ó Senhor, o anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Amado, quantas vezes eu e você está achando que Deus nos desamparou? Quantas vezes nós estamos fazendo a mesma pergunta aqui? Quantas vezes nós já estamos questionando da mesma forma? O anjo do Senhor ali aparece agora, senta embaixo de uma árvore e começa a observar Gideão. Começa a observar Gideão na sua luta, no seu pensamento, na batida do seu coração, no propósito de amassar, de preparar o alimento, de guardar, esconder dos inimigos. O anjo está observando ele, e o anjo traz um recado, irmãos, a ele para motivar, como você está aqui. Quantos aqui crê que foi lavado, comprado no sangue de Jesus? Quantos crê que Jesus te elegeu e Ele não te deixa perdido? Os olhos de Jesus, os olhos de Deus estão sobre você. Querido, aquele homem, aquele rapaz, aquele moço tinha promessa. Aquele moço vinha de uma família religiosa. Aquele moço, ele estava agora ali socando, preparando o trabalho natural, mas ele estava ali. E o anjo do Senhor vem, senta e começa a observar ele. Observar como ele está te observando. Observar o que você trouxe no seu coração, a expectativa que está no seu coração. Observando, quem sabe, as frustrações que estão no seu coração. Observando agora a imagem criada por você mesmo, sobre você mesmo. Observando agora o pensamento que muitas vezes te desviou da direção, do caminho, do propósito. E ele vem, querido, e ele senta ali. Ele senta ali. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe qual foi a primeira atitude de Gideão? Descrença, não crer.
não confiar. O anjo do Senhor estava profetizando quem ele era. O anjo do Senhor tem profetizado quem você é. O próprio Cristo tem profetizado quem você é. O próprio Cristo tem falado da nossa geração, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa filha, dos nossos netos, dos nossos projetos. Tem mostrado tudo, irmãos, tem falado conosco. O próprio Cristo tem falado que nós teremos uma geração de propósito, uma geração vencedora, uma geração de vencedores. Mas, irmãos, se você continuar lendo isso aqui, você vai perceber o discurso de Gideão. O discurso dele. Ele fala, está falando comigo. Interessante, amado, que ele conhece quem estava ali. O anjo do Senhor. Quem estava ali? Debaixo daquela árvore. Quem estava debaixo daquela árvore? Quem estava debaixo daquela árvore? Concorda com eles, igreja? Jesus, irmãos. Toda vez que a Bíblia, ela se expressa, ela diz o anjo do Senhor, não era ninguém mais do que Jesus estava ali observando ele. Não era simples um anjo. Então, querido, eu quero que você entenda isso aqui comigo. Eu quero que você passe a entender. A primeira lição que eu preciso que nós viemos aprender agora é que muitas vezes, irmãos, os meus olhos sobre a minha vida, os teus olhos sobre a vida, a sua vida, não são os olhos de confiança, olhos que confiam na promessa de Deus, olhos que dê valor a você mesmo, olhos que entenda que você foi criado à imagem e semelhança do Deus vivo. E sobre você é uma promessa de Deus. Mesmo que essa promessa está aparentemente demorando em se cumprir, eu faço parte da promessa. Eu faço parte dessa promessa. Vemos que Gideão não se enxergava como Deus o via. Gideão não estava vendo ele como Deus estava vendo. Olha o que Gideão, olha o que Deus falou dele. O que Deus falou dele? Deus falou, você é um homem valoroso. Como que está na sua Bíblia? Como está a versão da sua Bíblia aí, por favor? O que Deus encontra em Gideão? Como está lá? O que ele diz? Versículo 12, irmãos. Versículo 12. Homem o quê? Homem valente. O que está lá, Claudete? Valoroso. Como que está lá, Braulino? Corajoso. É isso. Como que está aí? Irmãos, Deus enviou Jesus lá para dizer para ele, você é valoroso. Você tem valor para Deus. Você é alguém que Deus confia. E ele olha e fala assim, não, você não está falando comigo não. Tem alguém? Tem alguém aqui mais? Não, não é comigo isso não. Quantas vezes, irmãos, eu e você perdemos. É aí que nós enterramos os nossos sonhos. É aí que nós fugimos do propósito. É aí que nós nos acovardamos. É aí que nós desistimos. É aí que nós achamos que nós não podemos prosseguir. É aí que nós mudamos o caminho. É aí que nós mudamos o foco. Eu quero que você entenda nessa noite, por favor, que Deus tem um propósito único para você. Ele moveu os céus e terra. Ele venceu a morte na cruz, para que você possa entender que você é valoroso e que você pode prosseguir. É isso, amados. É dessa forma. Nós precisamos entender disto. E ele não acreditava, querido. Ele não se via como Deus via ele. Gustavo, como Deus está te vendo? Será que você olha no espelho, vê esse meninão bonito, forte, assim, fala assim, eu tenho valor para Deus, ó que coisa bonita. Quem sabe a Anne não, fala, Anne, eu tenho valor para Deus. Nós precisamos entender isso, amados. Quantas pessoas estão tentando menosprezar, nos destruir? Eu quero que você tome posse, eu quero que você tome a postura, eu quero que você tome a atitude. Você foi criado à semelhança do Deus vivo. Você não é cópia de um gorila, de um macaco, de um chimpanzé. Você não foi feito com rascunho de ninguém. Você não foi feito com rascunho de ninguém.
O Senhor colocou as mãos, te soprou vida. Você tem uns sonhos na mão de Deus. E é isso, irmãos. Ele tinha medo de que poderia acontecer. É outra atitude de Gideão. Ele tinha medo do que poderia acontecer. Ele agora estava desistindo. Ele estava então concebendo a sua derrota. Ele já tinha aceitado a derrota do seu povo. Ele tinha aceitado a derrota da sua família. Ele tinha aceitado a derrota dos seus irmãos. Ele tinha aceitado a derrota da sua casa. Ele tinha aceitado a derrota da sua nação. Quantas vezes pessoas olham para você aceitando a sua derrota? E foi você que proporcionou que ele mirasse, direcionasse a sua derrota. Ele estava aceitando. Ele tinha medo de dar continuidade. Ele tinha medo e Deus vem, Jesus vem ali, senta, olha para ele e fala: você é valoroso, você pode. Eu estou aqui para dizer da parte do meu Pai, só faltou Jesus falar da parte do meu Pai. Eu estou aqui para falar a sua voz de Deus, que você tem valor. Há uma lição em Jó, presta atenção, abre esse texto. Há uma lição em Jó, capítulo 3. Uma lição que eu e você precisamos. Na minha versão aqui em Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu fico imaginando quando Deus entrega esse recado para ele, Tarso. O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Ele: mas estou aqui socando esse alimento, poderoso eu. Há uma lição aí, querido, que diz assim, em Jó, encontraram? Jó 3, versículo 25. Bem pequenininho, mas para você gravar. Aquilo que temo me sobrevém. Texto bem pequenininho, Jó 3, 25. Aquilo que eu temo, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Eu e você precisamos ser corajosos diante das dificuldades, das adversidades. Nós precisamos ser corajosos diante da situação, Tarso. Nós precisamos nos erguer, nos levantar. Nós precisamos esticar os peitos, levantar a cabeça e falar: Deus é comigo. Porque a palavra de Deus diz: aquilo que você teme vai vir sobre você para te derrubar, para te oprimir, para te menosprezar, para te tirar do foco, para te fazer desistir. E eu preciso, querido, tomar posse da minha vitória. Tire toda a insegurança do seu coração, meu irmão. Tire toda a insegurança, minha irmã, do teu coração. As misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, não é mesmo? A cada manhã um dia novo, a cada manhã uma nova força, a cada manhã um empurrão de Deus, a cada manhã uma possibilidade de Deus, a cada manhã um sonho de Deus. E muitas vezes nós ficamos presos em um sonho, em um pesadelo. Deus deseja mudar essa condição, queridos. Deus deseja mudar essa situação. Lucas capítulo 1, versículo 30, eu coloquei várias vezes isso aqui. Há teólogos que dizem que há 366 promessas, ou a frase, a palavra não temas. Há contraversões disso, mas tem uns que diz que tem 366, outros tem 365, uma para cada dia. Outros dizem que passou muito disto, mas enfim, o que eu quero dizer? A palavra não temas, nós não precisamos de 366 escrito de Cristo, de Deus, para mim, para você, não temas. Eu espero que basta uma,
Uma só. Eu espero que sobre a sua vida basta uma só e você venha crer. Não temas, Guilmar. Quem falou isso? O Senhor. Não temas, Regina. Quem falou isso? O Senhor. Não temas, Danilton. Quem falou isso? O Senhor. E aí, querido, tomar posse desse não temas. Eu creio que Deus, Ele deseja. Mas Lucas capítulo 1, versos 30 diz assim: disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Querido, eu preciso me mostrar, eu preciso me apresentar a Deus. Como que Deus vai achar graça? Como que Deus vai ver? Você precisa se dispor em mostrar a Deus. E sabe um lugar que nós ficamos em evidência? É quando nós saímos de casa, irmãos. E damos valor a isso aqui. Essa reunião, esse momento de comunhão, esse momento de fé, esse envolvimento, essa atitude de não ficar parado em casa, essa atitude de nada nos parar, é nos apresentar. É disso que nós precisamos. Lucas capítulo 8, verso 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhes dizendo: não temas, crer somente, será salvo. O que precisa ser salvo? O que precisa ser socorrido? O que precisa ser acudido em nosso meio? Ele está dizendo: somente creia, não tenha dúvida. Salmos 112, versículo 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Sabe, irmãos, aí quando eu fiquei separando isso aqui, quero mais um texto, Deuteronômio, capítulo 31, versos 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espante. Eu fiquei pensando, todas as vezes de um grande milagre, todas as vezes de um grande movimento, todas as vezes que chegou alguém pedindo socorro de Cristo e de Deus, como nós vimos que o povo chama, Gideão chamou Deus. Deus diz, a primeira coisa quando Deus se manifesta: olha, Kátia, não tema. O que pode impedir o seu milagre, irmãos? O que pode te impedir a sua caminhada? O que pode impedir o resgate dos sonhos? O que pode se transformar em realidade? É quando você coloca uma incredulidade no lugar onde ela não está. Antes de Deus, creia no Deus que você serva. Creia no Deus que você serve. Creia nesse Deus que venceu a morte. Mas creia mesmo, porque já deixou tantos fatos para nós, já deixou tantos escritos: não temas. E eu fiquei olhando isso aqui, todas as vezes a pessoa chegou: não temas, vai acontecer. Só creia, vai acontecer. O problema, irmãos, é que Gideão, ali, achei lindo isso aí. Se você continuar lendo isso aí, nós vamos continuar, nós teremos um culto de ação de graça. O culto do chinelo, lembra? Vai ser tudo junto, o último final de semana. Um culto completamente diferente, você já se prepare. Culto completamente diferente. Um culto onde nós teremos mesas e cadeiras aqui. Muito alimento, você vai trazer um bolo, você vai trazer um alimento, você vai colocar aqui. Nós vamos nos alimentar junto. É a sua oferta de gratidão. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus fez, até aqui Deus supriu, até aqui Deus foi conosco, e eu estou aqui humildemente. Eu não preciso de uma vestidura, eu não preciso de título, eu não preciso de seu tal, seu fulano, seu cicrano, para que Deus veja o meu coração. Porque a palavra de Deus disse, lembra, que o apóstolo Paulo fala, que o temor dele era que a gente perdesse a simplicidade do Evangelho e do seu poder. Isso é um culto aqui cheio de alimento. Você vai vir aqui, nós vamos chegar aqui diferente. E vamos agradecer a Deus. Porque se você ler para frente ali, você vai ver o que aconteceu. Jesus conversa mais um pouquinho com Gideão.
E conversa mais um pouquinho, de repente ele começa a entender, começa a arder no coração dele, e ele começa a acreditar. Ele começa a acreditar que ele era um valente, ele começa a acreditar que ele poderia vencer, ele começa a acreditar que agora ele ia defender a sua família, seu povo, seu território, ele ia defender a sua vitória. Mas sabe o que ele faz, querido? Ele fala assim: aguarda só um pouquinho então, se tu és o anjo do Senhor, aguarda um pouquinho, que eu preciso te apresentar algo. Vai lá dentro, prepara o alimento, a oferta com alimento, e traz e deposita. Você pode ler aí. Deposita. Irmãos, a Bíblia do passado é a mesma de hoje? Quantos concordam comigo? É a mesma de hoje? Por que nós paramos de fazer essas coisas? Quem mandou? Quem autorizou? Porque a palavra de Deus diz: ai daquele que tirar ou acrescentar. Quem mandou nós pararmos isso? Onde está no Novo Testamento que nós precisamos parar, tinha que parar essas coisas? Olha Gideão, grato, teve uma intimidade com Deus, percebeu que ele podia buscar a conquista, ele agora ia partir para a vitória, para o rompimento, ele ia agora conquistar. A primeira coisa que ele quer agradar em Jesus é oferecer uma oferta ao Senhor. E ele prepara lá um alimento, e você vê, o Senhor não precisa comer, ele não comeu o alimento, mas ele recebeu aquela oferta de gratidão. Fiquei encantado com isso, irmãos. Fiquei olhando isso aqui e falei: olha o coração dele de crer, de receber. Então, querido, eu quero simplesmente dizer para você: não conceba a derrota antes dela acontecer. Se alguém está dizendo que você é um derrotado, diga para essa pessoa que Deus disse que você é vitorioso, e que a força dele está sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Não tome posse dessa palavra maldita. Quantas vezes mais eu vou precisar ouvir isto da parte de Deus? Não temas. Terceiro passo, demos dois. Terceiro passo: vá buscar a sua prosperidade, querido. Irmãos, tem muita gente que diz: já está bom demais. Ah, eu não consigo ir além disto. Será que tem mais alguma coisa para mim? Querido, vá buscar a sua prosperidade em tudo. Prosperidade na alegria, na saúde, no vigor físico. Prosperidade financeira, Deus quer que sejamos bem. Alegria, prosperidade, satisfação. Vá buscar sua prosperidade. Viu, meu irmão? Atitude correta, amado. Você mesmo, casal, aí atrás do... É você, meu irmão. Essa atitude de vocês, amado. Essa busca de buscar essa prosperidade. Aí atrás de você, Anne. Eu esqueci o nome dos amados. Isto. Eu logo estarei acostumado. É essa forma mesmo, buscar a prosperidade. Alguém enterrou o sonho? Não, meu sonho está enterrado não. O meu sonho é de Deus. O meu sonho está com Deus. E agora é um tempo de eu buscar essa prosperidade. Olha o que diz os Salmos, amados, 112. Salmo 112 diz assim. Ele nos traz uma mensagem, amado, muito linda. Vamos abrir Salmo 112 para a gente ler. Salmo 112. Nós já estamos encerrando. Os homens, leia o versículo 1, cada um na sua versão, não tem problema não. E as mulheres, os homens os ímpares e as mulheres os pares, amém? Vamos lá? Os homens, vamos lá, louvai ao Senhor. Estão abertos os homens, irmãos? Se não tiver, eu concedo misericórdia. Vamos colocar em pé? Vamos lá? Não fique firme na sua versão. Os homens versus ímpar, as mulheres os pares.
Vamos lá, louvai ao Senhor. Dois. Para aí só um pouquinho. Para aí só um pouquinho. É nessa hora que eu queria ser mulher. Rapaz, a mulher todas as vezes dá um show em nós. Ô, gente, vamos. E aí, Mike? Eu estou achando que você quer ser mulher. Você está lendo no horário errado. Entendeu? Então vamos aí. Vamos aí forte. Vamos lá? Então vamos lá. Agora sim, Gustavo. Agora sim, rapaz. Agora sim. Vamos lá. 4. Aleluias! Glória a Deus. Amado, deixa eu ler para você. Foi muito bom, isso é um exercício. Nós não podemos fugir do foco porque alguém está um pouquinho atrasado, alguém está adiantado, alguém pulou a vírgula ou alguém esqueceu do ponto. Não deixe nada te impedir de andar segundo a palavra de Deus, a leitura que Deus está fazendo de você. O Senhor diz nessa noite, você tem valor. O Senhor diz que há planos no coração dele. Então busque a sua prosperidade. Vamos lá, presta atenção, eu vou ler invertido esse salmo. Versos 10, diz assim: o ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Ele espalhou, deu aos necessitados a sua justiça, permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Não temerá mal rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Ao justo nascerá luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Quantos acreditam? Amém. E a sua justiça permanece para sempre. A sua semente será poderosa na terra, e geração dos retos será abençoada. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Louvado seja Deus. Que a graça do bom Deus, querido, possa continuar sobre a nossa vida. Mas preste atenção, eu estou concluindo. Atos, do jeito que você está. Atos capítulo 8, versos 21. Olha o que esse texto nos diz. Sabe por que tem muita gente que não toma posse disso aqui que deixou Deus escrito para nós? Sabe por quê? Olha o que diz Atos capítulo 8, versículo 21. Tu não tens parte nessa sorte, nesta palavra?
Tu não tem partes nesta sorte, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Querido, caminho reto nos leva ao encontro direto com Deus. Então, não desista. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Prepara o cavalo para o dia da batalha. Porém, do Senhor vem a vitória. Sabe o que isso aqui quer dizer? Saia da sua casa e venha para o culto. E a vitória será do Senhor para contigo. Prepare esse cavalo, tá? Porque todos os que é nascido de Deus vence o mundo. Porém, do Senhor vem a vitória. Carta de João, primeira carta de João 5:4. Deus vai te levantar e vai te dar a vitória. Feche seus olhos. Quero convidar o ministério de adoração, mas quero que você feche seus olhos, que você tome posse. Quero que você continue lendo esse texto de Juízes, e que você percebe o quanto que mudou a perspectiva de Gideão. Quando Deus se manifesta, o anjo se manifesta e olha para ele, ele não cria nele, não cria nos sonhos. Ele estava enterrado todo aquilo que Deus um dia prometeu. Mas eu quero que você hoje pense, querido, Deus já te olhou com um olhar de misericórdia, e a vitória vai te alcançar. A vitória vem de Deus. Não deixe de dar os passos, não deixe de confiar, não deixe de crer.